Olá, turma, tudo bem? Então agora nós vamos falar na unidade 2 de eletrodinâmica. Eletrodinâmica é uma parte da física que estuda a corrente elétrica. Então nós vamos falar do conceito de corrente elétrica aí nos próximos 6 itens aí, né? Nos próximos 5, 6 itens para frente dessa apostila. Então o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas no interior de um condutor. Mas a gente sabe que nos bons condutores, a gente vai falar de condutores isolantes. Mesma temperatura ambiente, os elétrons livres se movimentam em trajetórias aleatórias, né? Porque esses elétrons têm uma energia cinética muito grande, se desprende daquele átomo, né, como a gente viu na eletrostática, e eles podem migrar para outros átomos. Então esses elétrons podem ir circulando, né, pegando um sentido. Quando, por exemplo, na figura 1, esse movimento é caótico, ele não tem ordenação, não forma uma corrente elétrica. Agora, quando esse movimento é ordenado no condutor, ele forma a corrente elétrica, né? Então, se a gente ordenar eles, forma a corrente elétrica. A gente consegue fazer isso, a gente vai ver como, né? Então, quais são os tipos de corrente elétrica? Né? Só para fechar aqui o capítulo de falar dos tipos, é corrente elétrica, então é o fluxo ordenado de cargas elétricas através do condutor. Então é a quantidade de elétrons que passam no condutor por unidade de tempo. A gente vai ver a fórmula daqui a pouco. Então, dependendo da natureza da carga elétrica, né, em meio ao movimento ao condutor, a gente tem uma classificação para a corrente elétrica da seguinte maneira. A gente tem quanto a natureza e quanto ao sentido. A natureza ela pode ser eletrônica ou iônica, sentido unidirecional ou bidirecional, contínua ou pulsante dentro da unidirecional, e né, dá um pulso só e desliga, né, ou contínua, que ela fica constante ou fica variando pouco, alternada senoidal ou outra forma de onda, que pode ser triangular, pode ser quadrada, né, por exemplo. Né. Então, corrente eletrônica é aquela formada pelo deslocamento de elétrons livres no meio condutor. Isso ocorre geralmente nos metais. Observa-se que nos meios sólidos, normalmente metais, os átomos não têm mobilidade, vez que, devido à própria estrutura interatômica, são firmemente presos às suas posições originais. Por outro lado, nesses materiais, os elétrons estão fracamente presos, porque eles têm muita energia cinética ou captam muita energia cinética, né? Podendo se deslocar facilmente no condutor. Então, o metal em si tem uma estrutura fixa, firme, né? Mas os elétrons são livres na maioria das vezes, né? A corrente iônica, como vimos, íons são átomos eletrizados, isso é, com excesso ou falta de elétrons. Dessa forma, definimos a corrente iônica como aquela formada pelo movimento ordenado de íons, que pode ser cátions, íons positivos, ou ânions, íons negativos. Esse tipo de corrente ocorre normalmente nos meios líquidos ou gasosos. Né? E quanto ao sentido, a gente tem a corrente unidirecional, por exemplo, circuitos de corrente contínua, onde os elétrons se movimentam somente em um sentido, né? Que ela pode ser contínua, DC ou CC, direto de corrente, que é uma corrente constante, ou pode ser pulsante. Tá vendo? Esse aqui é um exemplo de corrente contínua também, mas é pulsante. Tá? Ela pulsa, ela fica alternando os valores máximo e mínimo dela, mas não alterna o sentido da corrente, positivo para negativo, né? A corrente bidirecional, as correntes ela pode ora no sentido horário, ora no sentido anti-horário, ou no sentido de esquerda para direita ou da direita para esquerda, né? Então isso acontece com as correntes alternadas, por exemplo, né? Que o campo girante vai variando, um gerador elementar gera corrente alternada e essa corrente faz com que ela circule ora no sentido da esquerda para a direita e ora no sentido da direita para a esquerda. E fica variando numa forma cíclica, né? Então tem uma frequência que isso vai se repetir. Então a senoidal alternada é aquela cuja forma de Ohm é uma senoide, né? Então esse é o tipo mais comum de corrente elétrica que a gente vê, por exemplo, nas instalações elétricas da nossa casa, né? Então, todos os nossos equipamentos, micro-ondas, geladeira, chuveiro elétrico, trabalham com esse tipo de forma de onda senoidal aqui, que é a corrente alternada. E a frequência de chaveamento nela é 60 Hz, ou seja, 60 ciclos por segundo, né? Então ela pode ser também variável, né? Na realidade o que estamos chamando aqui de variável é uma corrente alternada com uma forma de onda completamente variável da outra, né? Por exemplo, tipo de degrau simétrica, onda quadrada, onda triangular ou até uma onda qualquer. Só que aqui ela não tem um período bem definido, né? Então são exemplos de outras formas de corrente alternada. Quando aí o sentido positivo e negativo, ele tem que cruzar esse limiar do zero, né? E ficar negativa. Que quando ela fica positiva,
O sentido dos elétrons é nesse. Quando ela fica negativa, ela pega o sentido contrário. Por exemplo, adotando o positivo, essa referência, né? Então, quer dizer, são correntes alternadas também, mas com formas de ondas diferentes ou com algum grau de assimetria, né? Ok? Por fim, falar da produção da corrente elétrica. O movimento dos portadores de cargas em um meio condutor é ocasionado por uma força chamada de força eletromotriz, tensão ou diferença de potencial. Uma analogia do que ocorre em um condutor pode ser feita através da ação de dois tanques ligados através de um tubo, com registro, como mostra a figura 2.9. Né? Inicialmente, com o registro fechado, toda a água está represada no tanque A aqui, exercendo uma pressão sobre o mecanismo de registro. No caso, a pressão seria análoga à tensão. Quando o registro é aberto, a diferença de pressão entre os dois reservatórios ocasiona o escoamento ou fluxo de água do tanque A para o tanque B. Esse fluxo de água aqui, que passa para o tanque A para o tanque B, até entrar numa situação de equilíbrio aqui, esse fluxo é por causa da diferença de pressão, ou no caso da eletricidade, é a diferença de potencial. E o fluxo de água seria a mesma coisa que o fluxo de elétrons, ou seja, a corrente elétrica. Entendeu? Então, analogamente, para provocar um movimento de cargas elétricas entre dois pontos em um determinado meio condutor, deverá haver uma diferença de potencial entre os pontos A e B. Então, por exemplo, o A tem que ter um potencial maior do que o B para que ocorra, né, uma diferença de potencial. A geração e manutenção dessa DDP é feita através de equipamentos ou dispositivos chamados genericamente de geradores elétricos. Pode ser fontes também, né? No laboratório a gente chama esses pequenos geradores de fontes de corrente contínua. Existem vários processos que permitem obter essa DDP, consequentemente a corrente elétrica. Né? Então, quer dizer, a corrente elétrica está para o fluxo nos tanques, assim como a diferença de potencial elétrico está para a pressão que tem em cada tanque. Né? Então, uma forma de gerar corrente elétrica é através do processo químico, que consiste em colocar placas de materiais diferentes imersas em uma solução condutora ou eletrolítica, por exemplo, zinco e cobre mergulhados numa solução de ácido sulfúrico. Provoca uma reação química que faz com que a placa de zinco fique negativa e a placa de cobre positiva, gerando e mantendo, enquanto ocorre a reação, uma DDP, ou seja, diferença de potencial entre a placa de cobre e a placa de zinco. Esse conjunto recebe o nome de célula voltaica, em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta, que foi o primeiro a observar e sistematizar esse experimento. Aqui está um exemplo, né? Na solução de H2SO4, a placa de zinco fica negativa, a placa de cobre fica positiva, e aqui a gente tem a diferença de potencial. Se a gente interligar algum dispositivo como resistência aqui, a corrente vai circular entre os dois pontos, né? Então, a tensão gerada com esse tipo de fonte é contínua e será representada nessa apostila como a simbologia mostrada na figura 2.12, né? Então, aqui, pilha e bateria, né? A pilha é uma fonte pequena, a bateria é uma fonte já maior, né? Aqui o exemplo, da pilha é um polo positivo, polo negativo é a bateria. Então, esse conceito é o que a gente usa nas pilhas, obviamente, hoje com materiais, com ácidos mais, assim, né? Mais eficiência, que duram mais, né? Que elas não descarregam tão rápido nessa reação química. Então a bateria tem normalmente o DDP de 12 volts, é a pilha de 1,5, né? Aqui mostrando, né, como é que funciona, né? O bióxido de manganês, que é o ácido, o invólucro de zinco, o bastão de carvão e o eletrólito contido em matéria gelatinosa, que é o cloreto de amônio. Então a pilha seca usada por nós recebe esse nome porque o eletrólito não se encontra em estado líquido, e sim na forma de uma pasta úmida. Se o eletrólito secar, a pilha perde a capacidade de transformar energia química em elétron, daí a necessidade de ser hermeticamente fechado. Como se vê, o nome pilha seca não é muito apropriado, entretanto, é usado para designar esse tipo de pilha. Né? Então, isso aqui é um exemplo só de como funciona a pilha. Né? Qualquer coisa eu posso também ver no YouTube alguns vídeos sobre o funcionamento da pilha. Né? Isso tem vários lá. Processo térmico consiste na aplicação de calor na união de dois metais diferentes. Né? Então, por exemplo, um termopar, que é um elemento para instrumentação, medição de temperatura, ele gera essa diferença. Né? Essa união normalmente é feita por um ponto de solda. Com o aquecimento dos metais, os elétrons, devido à agitação térmica, transferem-se de um para o outro material, estabelecendo-se entre as suas extremidades uma diferença de potencial. Tá vendo? O processo fotoelétrico é, por exemplo, para a energia solar fotovoltaica. Como a luz é energia, quando ela incide sobre a superfície de algumas substâncias,
pode provocar o deslocamento de elétrons nas órbitas dos átomos mais superficiais. Então, quer dizer, a luz excita os elétrons, dá energia cinética para eles e faz eles se movimentarem, né? Algumas substâncias são mais sensíveis do que outras, por esse motivo são fotossensíveis. Materiais fotossensíveis normalmente são usados na geração de uma tensão elétrica, são compostos por um óxido de prata ou de cobre. Um dispositivo que opera segundo esse princípio é uma célula fotoelétrica. Por exemplo, o silício é usado para energia fotovoltaica, ele é muito excitado nessa questão, né? É um exemplo aí para a célula fotovoltaica, né? Processo piezoelétrico, né, que é a questão da pressão, da compressão, né? Certos cristais, quando são comprimidos, apresentam uma movimentação unidirecional de elétrons na sua estrutura atômica. Essa movimentação faz com que uma das faces do cristal fique eletrizada negativamente. Este deslocamento de elétrons é provocado pela pressão, é chamado de efeito piezoelétrico, e é utilizado em cápsulas de microfones, né? As cápsulas de microfone ficam variando aí, dão uma pressão, né, por causa do som, e essa pressão faz, né, converter. E vários instrumentos também, né? Tem alguns instrumentos piezoelétricos aí que você aperta, dá uma pressão, dá uma diferença de potencial, você pode utilizar esse valor para gerar um instrumento de medida, né? Como medida de massa, por exemplo, né? A massa tem a ver com mg, peso, né? Então, se você põe uma massa em cima de um material piezoelétrico, ele vai dar uma pressão, um peso em cima e isso vai gerar uma corrente. E aí você pode pegar essa corrente, captar esse sinal, né, e poder interpretar, né, como uma medida, né? Processo mecânico magnético. Quando deslocamos um ímã na frente de uma bobina, pelas suas espiras circula uma corrente elétrica. Esse fenômeno foi observado por Faraday e se constitui no meio mais prático e econômico de obter a corrente elétrica. Hoje a gente usa geradores elétricos, né? Onde esse fenômeno acontece girando, né? Né, a gente tem os polos positivos que ficam fixos e tem um rotor onde fica as bobinas ficam girando, né? Então ela fica girando, esse núcleo aqui ele pode ficar girando lá dentro do motor, por exemplo, e esse giro vai gerar a corrente elétrica por causa da variação do campo magnético, né? Embora todos os equipamentos que transformam determinado tipo de energia em energia elétrica possam ser chamados geradores elétricos, essa denominação é particularmente utilizada em máquinas que usam este princípio, ou seja, o da transformação eletromecânica da energia, né? Então, todos eles aqui podem converter uma energia, qualquer energia elétrica, só que não tem o nome de geradores, né? Então, o piezoelétrico, o fotoelétrico é usado, por exemplo, para células fotovoltaicas. O piezoelétrico pode ser usado para instrumentação, né? O processo de fotovoltaica, que célula voltaica, né, é usado em reação química, né? Processo químico, né? O eletrólito. Esse processo, por exemplo, é utilizado algo parecido para separar os íons de ouro, né? A gente usa eletrólise, algo, né, que é um processo similar, para separar, por exemplo, o ouro, né, num processo de beneficiamento de ouro, né? Tem processo térmico, né, a questão, por exemplo, do termopar, que é o que mede temperatura, a gente usa esse conceito para pegar essa DDP aqui e medir a temperatura, né? Quanto maior a temperatura, maior a DDP, que é proporcional a isso. E aí a gente consegue ter uma medida de temperatura, né? Ok, pessoal?